Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente. Nós estamos de volta aqui nesta série de estudos e eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem que nós acabamos de compartilhar aqui na emissora de rádio com os nossos ouvintes. O que nós falamos hoje foi o assunto de Elias e Eliseu. Elias, o grande profeta, o profeta enviado por Deus, ele, de certa forma, ele se sente um pouco pressionado por Jezabel e ele fica triste. Ele pede a Deus que não morresse em Israel, que não caísse nas mãos de Jezabel. E Rachê, o Eterno, Deus, ele fala com Elias e manda o profeta Elias voltar para Israel e consagrar, separar, ungir Eliseu como um profeta sucessor. E Eliseu, depois de consagrado a profeta, separado para profeta, ele faz um pedido a Elias. Ele diz que ele queria a porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre a vida de Elias. Ele queria a porção dobrada desta unção que tinha sobre a vida do profeta Elias. E interessante nós observarmos na história de Elias e Eliseu que este homem, ele pede algo em prol, ou seja, em benefício ao próprio reino de Deus. Ele não pede nada em benefício a si próprio, mas ele pede algo em prol ao reino do Eterno. Mas será que Eliseu recebeu dessa porção dobrada, recebeu desta unção dobrada sobre a vida dele? É o assunto que nós estávamos compartilhando aqui. Eu gostaria de deixar registrado para você que nos ouve pela internet. Eu consegui enumerar aqui nessa história de Elias 7 grandes feitos que o profeta Elias realizou em vida. Eu consegui enumerar aqui, por exemplo, um dos grandes feitos de Elias, a multiplicação do alimento da viúva de Serepta. Elias também ressuscitou o filho desta viúva. Só aqui já são 2 grandes feitos que Elias realizou. Ele multiplicou o alimento desta viúva e também ressuscitou o filho desta viúva. O terceiro grande feito de Elias é muito conhecido. Quando ele está diante dos profetas de Baal, ele clama ao Eterno, pedindo para que descesse fogo do céu e consumisse aquele holocausto que estava ali sobre o altar. O quarto grande feito que eu enumerei aqui de Elias foi que Elias ele caminhou 40 dias e 40 noites apenas com um cozido de pão e uma botija de água. Ele conseguiu tirar força de um cozido de pão e uma botija de água para caminhar 40 dias e 40 noites. Isso aqui já é um grande milagre, já é um grande feito na vida de um ser humano, principalmente por estar em atividade física, numa caminhada de 40 dias e 40 noites. Um outro grande feito que Elias fez, o quinto e o sexto grandes feitos, eles incluem em que Elias conseguiu matar e fazer cair fogo do céu para consumir os chefes dos exércitos de Acasias. Então aqui foi realizado 2 grandes feitos: o fogo que caiu do céu e a morte desses chefes do exército de Acasias. O sétimo grande feito que Elias realizou foi quando ele conseguiu separar as águas do Jordão com a sua capa. Bom, Elias realizou 7 grandes feitos. Se Eliseu tivesse recebido uma porção dobrada, ele teria que fazer o dobro desses grandes feitos realizados pelo profeta Elias. Será mesmo que Eliseu conseguiu fazer esses grandes feitos? Eu fiz uma enumeração aqui também de grandes feitos que o profeta Eliseu realizou. E eu até enumerei, Enumerei alguns aqui, ou seja, todos. E veja bem,
Primeira coisa que Eliseu realizou quando ele recebe então esse Espírito de Deus sobre a vida dele, foi que ele separa as águas do Jordão. Na volta, ele usa a capa de Elias e faz a mesma coisa. Ele separa esta água do Jordão para a sua travessia. O segundo grandes feitos foi que ele curou, sarou as águas de Jericó. As águas de Jericó estavam envenenadas ou gerando morte para quem a consumisse, e ele sara estas águas de Jericó. O terceiro feito foi que uma ursa sai do mato, num bosque, e mata 42 pessoas, né, que zombavam então de Eliseu. O quarto grande feito realizado na vida de Eliseu foi no vale do caminho de Edom, quando o exército de Israel, o exército de Judá e o exército de Edom teve sede. Ele fez com que provesse água para que este exército pudesse saciar a sua sede. O quinto grande feito foi a multiplicação do azeite da viúva. Eliseu multiplicou o azeite da viúva. Lembra lá da multiplicação do azeite? Muito contado, né? Essa história que é um fato real. Eliseu também ele profetizou o nascimento de um filho, de uma mulher que era estéril. Ele profetiza o nascimento de um filho desta mulher, que era estéril lá em Sunem, e nasce esse filho. O sétimo grande feito é que o filho desta mulher havia morrido, e Eliseu ressuscita o filho desta mulher. Aqui são 7 de Eliseu e 7 também de Elias. Mas o oitavo grande feito de Eliseu foi quando aquela comida da panela, né, estava envenenada, e ele coloca uma porção de farinha para retirar o veneno que havia dentro da panela. O nono grande feito foi quando ele multiplicou 20 pães para 100 homens. Houve uma multiplicação de pães aqui na vida de Eliseu. Um outro grande feito, nós estamos falando aqui do 10º agora, foi quando ele curou a lepra de Naamã. Ele deu a ordem para que Naamã desse 7 mergulhos no Jordão, para que então a sua lepra fosse curada. Um grande feito realizado pela vida de Eliseu. O nono, ou melhor, o 11º grande feito foi quando Eliseu profetizou que a lepra que havia em Naamã acometesse em Geazi. Olha, Geazi quis se aproveitar financeiramente da situação, e Eliseu profetizou que a lepra que havia em Naamã passasse então para o corpo de Geazi. Acontece isso também, essa lepra passa para o corpo de Geazi. O 12º feito de Eliseu foi quando ele faz um machado flutuar, um machado que estava no fundo de um lago de ferro, ele faz aquele machado flutuar, um ferro fundido, pesado, que flutua sobre a água. O 13º grande feito de Eliseu foi quando ele profetizou o fim da fome em Samaria. E depois disso Eliseu morreu. E se nós analisarmos o texto, nós vamos ver que Elias realizou 7 grandes feitos. E Eliseu aqui realizou 13. A porção dobrada seria 14 na matemática. Talvez, não sei, mas talvez Eliseu pudesse ter morrido até constrangido, né? Porque Eliseu, ou melhor, Elias, havia prometido que ele receberia então essa porção dobrada do Espírito de Deus que havia sobre a vida de Elias. E agora 13 grandes feitos é realizado através da vida deste homem, e ele morre inclusive de uma enfermidade. E agora? Mas uma coisa eu quero que você aprenda
uma coisa eu quero que você aprenda nessa pequena mensagem de hoje, é que quando Deus, o Eterno, Ele promete alguma coisa na nossa vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Quando Hashem promete, Ele cumpre isso sobre a sua vida. Eliseu realizou o 14º grande feito depois de morto. Ele não sabe disso ainda, mas saberá quando Yahoshua Hamashia voltar e chamar os mortos da sua sepultura. Eliseu poderá saber que ele realizou um grande feito que está registrado aqui no livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. Vou fazer essa leitura bíblica para você. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que vieram uns bandos e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Eles lançam um morto na cova de Eliseu, e quando ele toca nos ossos de Eliseu, aquele homem volta a viver, ele passa a ter vida novamente. Então se conclui 14 grandes feitos através da vida de Eliseu. O que eu quero que você tire desta mensagem de hoje é: creia nas promessas que estão sobre a sua vida, porque essas promessas serão cumpridas. Mesmo que pareça ser impossível, mesmo que aos nossos olhos pareça ser impossível. Talvez Eliseu, quando estava morrendo, ele pensou: puxa, ainda falta um, e eu estou morrendo. Será que esse grande feito será a cura da minha enfermidade? Não morrerei eu com esta enfermidade? Mas Eliseu morreu enfermo. Curou tantas pessoas, ressuscitou mortos, mas morreu enfermo. Mas está registrada na história do livro de 2 Reis que um morto, ao tocar nos teus ossos no túmulo, ele passou a reviver. Creia que a promessa também será cumprida na sua vida. Eu gostaria de fazer um convite para você. Você que queira estudar mais, você que queira aprender mais das Escrituras Sagradas, eu convido você a vir participar conosco da nossa escola bíblica. A nossa escola bíblica é um curso bíblico. Todas as sextas-feiras, ao iniciar o Kabbalat Shabbat, nós iniciamos também o nosso curso bíblico em qualquer uma das comunidades da família de Deus. Você pode procurar qualquer uma das nossas comunidades. Às 20 horas toda sexta-feira nós temos aí um curso bíblico, um estudo bíblico, e você está convidado para vir participar desse estudo, para vir se aperfeiçoar dentro das Escrituras. Eu agradeço desde já. Procure os nossos outros vídeos pela internet e no nosso canal, que será um prazer muito grande estarmos aqui tirando a sua dúvida. É só você procurar aí no YouTube Fábio Ben Yehudá e você achará então o nosso canal. Se você tem dúvidas, nos corresponda por e-mail prfabio@comunidadedafamiliadedeus.com.br. Até o nosso próximo estudo. Que Hashem te abençoe e proporcione para você sabedoria vindo dos textos escritos que ele deixou para nós.